Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão aí do outro lado? Meu nome é Maura Brandão, sou bióloga, sou doutora em ciências e bem-vindo aí ao nosso primeiro episódio do podcast Até Que Ele Venha. Olá, gente. Aqui é a Larissa Steiner, amiga da Maura Brandão. É verdade. E estamos dando início ao nosso primeiro podcast. E tô nervosa, primeira vez gravando podcast, então... E vamos trazer porque ninguém vai te ver, imagina se você atua. Exatamente, eu sou engenheira civil, não tô acostumada assim a falar em público, ficar só em obra, então, mas vamos lá, nosso objetivo acho que é trazer um pouco mais de Deus para a vida de cada um, abordando temas que são temas acho que muito importantes atualmente, que são que acontecem com todos, porque muitas vezes eu já passei por experiências e eu espero que vocês gostem. Isso mesmo, a intenção aqui é a gente conversar, trocar ideias, sempre tentando discutir algumas dificuldades, porque nós como cristãos a gente tem muitos desafios, né? Às vezes as pessoas acham que só porque a gente acredita em Deus, ou sei lá, vai ser tudo perfeito a partir do momento que você aceita Jesus e tal, mas é aí que tá errado, né? As coisas às vezes começam a ficar mais desafiadoras, então nosso objetivo é conversar sobre dificuldades que todos têm na sua vida. Não só também quem é cristão, mas a gente vai falar também sobre como nós que acreditamos em Deus como cristãos, como que a gente pode lidar com essas dificuldades, né? Sabemos que a gente tem esse suporte. E Lari, qual que é o nosso primeiro tema? Sobre o que a gente resolveu falar nesse primeiro episódio de estreia do podcast Até Que Ele Venha? Bom, nós vamos estar falando sobre ansiedade, como ter um coração tranquilo, como encontrar a paz em meio à ansiedade, em meio às coisas, às dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. E eu acho que é um tema um tanto quanto polêmico e até difícil de falar, porque hoje em dia quem não sofre de ansiedade? Hoje em dia quem não procura e quem não quer encontrar buscando a paz a qualquer custo. Exatamente. Então, quem que não quer encontrar paz? Quem que não quer entender o que é a paz? Quem não quer ter um momento tranquilo, onde não está passando por preocupações? Então, o nosso primeiro tema é buscando a paz, como encontrar a paz em meio à ansiedade. E você sabe que hoje de manhã eu tava vendo alguns comentários do que tá acontecendo, toda essa questão geopolítica, que teve essa reunião, né, do Trump com o Zelensky, e aí foi todo aquele bafafá, aquela treta que aconteceu ao vivo, coisas que deviam ter acontecido a portas fechadas, mas aconteceu ali pra todo mundo ver. E quando, às vezes tem gente que vê isso e fica pensando, gente, onde que a gente vai parar? A gente tá indo rumo à Terceira Guerra Mundial. E tem pessoas que realmente sofrem com isso, né? Então, como que vai ser? O que vai ser da minha vida? Porque estudando a história, a gente realmente tem uma visão bem complicada desses períodos. E aí uma pessoa pode perguntar assim, quando é que a gente vai ter paz de verdade, né? Então, já que nós falamos aqui que o nosso objetivo é a gente conversar sobre como os cristãos lidam com essa questão, com determinadas questões, e esse tema que a gente vai falar é sobre paz, né? Seria legal também a gente ver qual que é a definição secular de paz lá. Porque, tipo assim, o que as pessoas, quando dizem a gente precisa de paz, o que elas querem dizer com isso? Tá. O que eu acredito muito, pelo que eu vejo, pelas amizades que eu tenho, eu vejo que hoje as pessoas, quando elas falam sobre encontrar a paz, é quando elas falam assim, ter a paz é ter ausência de conflitos, é ter uma tranquilidade interior, é ter estabilidade, sem preconceito. Sem preconceitos. Então, acho que a paz, assim, ela é rotulada de várias formas hoje. E muito dessas formas, que nem você estava falando sobre a parte política. Quando a gente olha o cenário político, é algo muito instável, né? Isso, que nem você falou, tem pessoas, e na verdade não só pelo cenário político, mas talvez por questão de trabalho, por questão de amizades, que nem você falou, um preconceito, uma briga, tudo isso tira a paz das pessoas. Então acho que hoje as pessoas rotulam muito a paz como essa ausência de conflitos, como ter essa tranquilidade, uma sensação de equilíbrio interior, equilíbrio emocional, sabe? Não ter nada alheio que perturbe a mente. Então acho que isso
é a sensação, na verdade, eu acho que é a forma que as pessoas classificam a paz, o que elas acreditam que realmente é a paz. E não estou falando que também não pode ser isso, mas quando a gente começa a olhar pelo lado bíblico, e eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco muito voltado para isso, a gente vê que a paz, ela vai muito além de tudo isso, sabe? Quando a gente vê a paz do ponto bíblico, ela vai muito além somente de eu ter uma tranquilidade mental, mas ela vai também ali na confiança. Porque muitas vezes, quando a gente olha para esse contexto bíblico, já avançando um pouquinho o tema, mas a gente vê que às vezes eu vou estar passando por um momento muito difícil na minha vida, por um momento muito estressante, mas ainda assim eu vou conseguir sentir paz, pela confiança que eu vou ter em Deus. A questão bíblica tá ligada bastante com a tranquilidade, mas calma aí, velho. Vamos por etapas. Aqui. Porque eu tava procurando aqui, né, a definição de paz, e o dicionário Oxford realmente fala isso que você tava comentando, que a paz é a ausência de conflito, é quando a gente consegue conversar e se entender e fazer acordos, né? Porque o que não é um relacionamento, senão a arte de se comunicar, de fazer acordos, né? Chegar a um senso comum. E essa relação tranquila entre cidadãos, a ausência de problema, de violência. Então, você poder viver a sua vida, poder fazer as coisas que você quer fazer, formar a sua família, sem ter nada que ameace essa tranquilidade. Eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que o conceito de paz secular é isso. Agora, uma coisa que acontece bastante, Lari, quando a gente não tem essa paz, e vivendo no mundo que a gente vive é meio complicado a gente pensar que vai chegar num estado desse, especialmente nós estamos na nossa cosmovisão cristã, né? E a gente sabe o que tá na Bíblia, mas pensando aí nesse contexto do nosso dia a dia, quando a gente vê que tá complicado a gente ter essa paz, e não sei se a gente consegue chegar nesse estado em algum momento, tem a questão da ansiedade. Porque daí você vai vendo que, peraí, as coisas não estão acontecendo exatamente do jeito que eu quero. E por que isso não tá acontecendo? Mas eu quero que aconteça. E eu não tenho paciência para esperar que isso leve o tempo correto para que aconteça. Eu quero que o meu problema, que minha situação se resolva neste exato momento. O que você acha que... Porque assim, né, a gente tá falando bastante desse conceito de paz, de ausência de guerra, de conflito, mas às vezes nós temos conflitos internos, né? Sim. E que nos causam essa ansiedade, que nos tiram essa paz. O que você acha que tem, assim, as principais questões do nosso dia a dia que podem nos causar essa ansiedade e nos impedir de ter essa paz? Sim. Falando um pouco até sobre a minha história de vida, porque, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa muito ansiosa, já passei por depressão, enfim, vários episódios. Então, eu acho que eu tenho, entre aspas, assim, uma autoridade pra poder falar, porque eu... Você tem lugar de fala. Exatamente, porque eu já vivi isso. Quem aqui não é ansioso, levanta a mão. Verdade. Né? Quem nunca sofreu por ansiedade, né? Mas eu vejo que muitas das coisas que nos causam ansiedade é porque, sabe aquilo de você, e pelo menos relacionado muito às coisas que eu vivi, é exatamente essa busca, porque você sempre busca estar no momento perfeito, por paz, e você tem uma busca tão intensa que você não aprende, mesmo através do problema, você encontrar a sua tranquilidade, você encontrar ali o seu momento de reflexão, de conexão com Deus, de saber que mesmo em meio à guerra, você pode estar tranquilo. E eu acho que o nosso dia a dia em si, ele já é muito estressante, seja por causa do trabalho, porque eu acho que o trabalho hoje em dia, ele é algo que ele exige muito. Mesmo que você ame muito o que você faça, você chega ao ponto, às vezes, de se envolver tanto que qualquer problema que acontece, muitas vezes você sai lá do seu trabalho, você não consegue se desligar, você continua pensando. Então você chega na sua casa, em vez de ter um momento tranquilo com a sua família e aproveitar, não, você continua ligado no trabalho, continua se envolvendo. Pensando no que você vai fazer no dia seguinte. No dia seguinte. Certo, e aquele projeto, aquela coisa. Exatamente, você não consegue ter aquele momento pra você descansar. E eu acho que muito disso é porque... hoje o mundo ele nos exige muito, né? Ele exige muito que, seja do seu estudo, que você tem que estar sempre atualizado, estudado. E eu não tô falando aqui que a pessoa não precisa, nós precisamos. Mas nós precisamos também entender que nós temos os nossos limites. Quando eu começo
a ter um excesso, seja de qualquer coisa que eu faço, isso em algum momento vai me causar uma ansiedade. Por quê? Porque as minhas preocupações, elas vão virar excessivas. O meu excesso de preocupação com aquilo vai me gerar ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo ver nada, além seja ou de um estudo, ou de um trabalho, ou de algo que eu tenho que fazer até mesmo, às vezes, dentro da igreja. Quando eu não tenho esses limites impostos, e a minha cabeça ela não para de pensar naquilo. Então eu posso estar em qualquer momento, e eu vou estar pensando, eu posso estar num momento legal, aproveitando com a minha família, mas a minha cabeça não sai daquilo. Não para. Não para. Eu tava até no trabalho falando com um dos meus gerentes ali, e ele tava falando pra mim que a partir do momento que a gente começa a perceber que nem nos momentos especiais que nós temos na nossa vida, seja com família ou com quem for, a gente não consegue parar a mente e aproveitar o momento, se desvincular e começa a ter esse excesso de ansiedade, a gente tem que começar a perceber porque alguma coisa não tá certo. Então, eu acho que a ansiedade é algo que ela afeta a todos, sabe? Então, isso é legal porque eu tava falando com um gerente de uma grande empresa e ele me passando que ele tava sofrendo por ansiedade porque ele não conseguia, nem no momento que ele tava com a família, se desvincular do excesso de trabalho, sabe? Então, acho que a ansiedade é algo que ela atinge a todos nós. Tudo que a gente fala que é um excesso de preocupação, em algum momento ele vai nos causar uma ansiedade e que essa ansiedade vai acabar sendo prejudicial. Não sei se você já teve alguma experiência assim também. Não, assim, eu sou muito ansiosa. Eu não sei se eu chego a ter, assim, o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente sabe que é uma condição de saúde mental e pessoas que têm esse transtorno precisam de buscar auxílio, né, médico. Sim. Lembrando que essas questões que a gente tá falando, você tem aquele nível de ansiedade que a gente precisa ter um certo nível de ansiedade, que isso também ajuda a motivar a gente a fazer as coisas, assim como é bom ter ali um certo nível de estresse. A gente vai falar... Esse é um tema estresse que a gente vai conversar no próximo episódio, mas a gente precisa dessas coisas. Mas tem o nível saudável, tem aquilo que passa, né? Mas quando eu penso de ansiedade, você falou da questão do trabalho, isso é real. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. E eu acho que uma coisa que faz a gente ficar muito ansioso é essa questão quando as coisas estão fora do seu controle. Quando você não consegue controlar, isso acaba te causando muita ansiedade. Tira a tua paz. Porque você vai ficar o tempo inteiro, né, mexendo naquilo. Mas eu acho que uma outra coisa que causa bastante esse problema é a questão das redes sociais. E a cultura que a gente vive hoje. Porque a gente é bombardeado com uma quantidade gigante de informação. E é importante a gente lembrar que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, especialmente aquilo que a gente vê, aquilo é uma informação, é uma foto que foi fabricada para revelar um momento que não acontece 24 horas por dia. Então você, por exemplo, vê ali aqui os influenciadores viajando, né? Estão num lugar bonito e fazendo compras e tal. Mas, tipo assim, às vezes aquilo é 1 hora do dia da pessoa e o resto não tem nada a ver com aquilo. Que a gente sabe que imagem vende. Ou você, por exemplo, você quer comprar uma calça jeans. E aí você acaba procurando no Pinterest, ou você procura no Instagram e tal. Você, nossa, que calça bonita, né? E você vê... Já aconteceu comigo hoje. Eu vi, nossa, que legal, mas aí tá lá só até, sei lá, o 38 a 44. Eu falei, putz, mas nunca tem meu tamanho. Então, nossa, eu nunca vou poder usar essas coisas. Assim, e você vê, né? Especialmente nós mulheres, a gente tem bastante essa questão da imagem. Então, é sempre aquela pessoa que tá vestida com determinado estilo, que tem um peso. E aí, se você não tem aquilo, você não se encaixa. E aí você começa a pensar, nossa, mas é tudo muito difícil e eu nunca vou chegar lá. E aí essas coisas começam a gerar ansiedade em você. Mas assim, sabe, é importante a gente lembrar que cada um tem um contexto diferente e, de fato, às vezes você nunca vai chegar no corpo daquela mulher, né? Ou o cara nunca vai chegar no corpo daquele homem. Por quê? Porque a tua estrutura física, genética, fisiológica não é daquele jeito, entende?
Não significa que você não tenha potencial, que se você não se dedicar e tal, como é legal se exercitar, você não vai chegar num corpo bacana, mas talvez não seja exatamente igual aquele influenciador que você segue. E aqui eu tô dando, né, exemplos, mas às vezes tem aquela mãe que acabou de ser mãe, e aí você vê aquelas influenciadoras dando dicas de como ter educação e tal, e a pessoa fica em casa, mas gente, como que consegue? Porque eu não consigo isso. Na minha realidade não é possível. E às vezes a pessoa tá dando o melhor que ela tem. E ela nunca vai alcançar, na cabeça dela, ela nunca vai alcançar aquilo que ela tá vendo. Hoje... Só que na realidade, às vezes é uma fotografia do momento. E você vai ver quantos casos, né, Lari, de pessoas que eram uma coisa nas redes sociais, só pra terminar, deixar você falar? Sim. A mulher lá, influencer de educação de filhos e tal, não sei, 5, 6, 7 filhos, sei lá, e depois viram que a mulher, ela abusava dos filhos, do tipo, batia nas crianças e maltratava, essas coisas, sabe? Então, a gente vê essas coisas, a gente não tem a mínima ideia de como é na realidade, e a gente fica se equiparando com aquela fotografia de momento. Então, isso também pode causar um verdadeiro caos emocional e tirar a paz das pessoas. Nós somos bombardeados a todo momento de muitas informações, né? Nem você falou, eu até relacionei muito a questão do trabalho, mas a verdade é que hoje em dia nós somos bombardeados de todos os lados com informações, e muitas vezes essas informações nos trazem cobranças, né? Muitas cobranças. Eu tava até vendo uma série no Netflix, eu não vou me recordar o nome agora, mas é um casal, e é uma série baseada em fatos reais, e é um casal que no Instagram eles pareciam perfeitos. Mas em dado momento a menina some. Eu não lembro o nome, eu vou lembrar o nome dessa. Eu acho que é Gabi Petito, alguma coisa assim. Algo assim. E ela some, depois eles fazem investigação. E eles falam muito sobre a rede social aparentar esse cenário perfeito, mas que a vida por trás era outra. Então eles aparentavam o casal perfeito ali, então pra quem olhava via que parecia tudo perfeito, mas por trás realmente a realidade era outra, né? E eu acho que hoje tem muito disso. Às vezes uma coisa que realmente causa muita ansiedade, nós olhamos outras pessoas como referência ali nas nossas redes sociais, achando que a vida delas é uma vida muito melhor, muito mais perfeita. A cobrança que eu acho que hoje colocada em cima de nós também, que nem você falou, como que o meu corpo tem que ser, como eu preciso me vestir, ou que assim, tudo pode ou nada pode. Então hoje é tudo muito aberto, a gente acaba achando que é flexibilizado, mas na verdade são pesos que são colocados, porque muitas vezes a gente tem medo até de algo que nós vamos falar, né? Medo do cancelamento, e tudo isso gera uma ansiedade. Eu tava vendo aqui, muitas vezes é algo que só tá aqui na nossa cabeça, que não corresponde à realidade, né? Sim. E a ansiedade também, a gente tem que lembrar que muitos psicólogos, eles falam que a ansiedade, ela é um medo, ela é uma insegurança sobre o futuro. Então, quando você pensa demais, exatamente aquilo que você falou, quando você pensa demais em algo que você não tem controle, que você não sabe o que vai acontecer, aquilo acaba te trazendo um medo, uma insegurança, e acaba te gerando ansiedade. E aí nós temos diversos contextos também, pessoas que passaram por traumas, que sofrem de ansiedade, então a questão de redes sociais, de trabalho. Se a gente for falar sobre tudo que hoje pode nos gerar ansiedade, acho que são enormes os motivos assim que podem nos trazer ansiedade. E aí eu acho que a gente chega num ponto que é um dos pontos ápices e um dos pontos mais importantes, que é realmente o tema: como lidar com a ansiedade e como encontrar paz em meio a todo esse mundo, a tudo que a gente é bombardeado, sabe? A todo esse caos que muitas vezes a gente vive, essas inseguranças, aos medos, a falta de certeza do amanhã. Como que a gente pode lidar com isso, sabe? Eu acho que a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos, né, Lari, que a gente já tá quase terminando o nosso momento aqui. Eu acho que primeiro é importante, igual a Larissa falou, gente, existem diversas fontes de ansiedade. Talvez tenha algo que só você sabe e a gente não falou porque, como ela falou, o tempo é muito amplo e o tema é amplo e extenso. É importante dizer também que se isso está te incomodando e te prejudicando no teu desempenho, na tua rotina, você deve procurar um auxílio médico, psiquiatra. Você deve procurar ali seu psicólogo para te ajudar nesse processo.
Mas tem algo que nós acreditamos que desempenha um papel crucial na forma como a gente lida com a ansiedade e nessas questões que tiram a nossa paz, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa questão espiritual, porque nós acreditamos que essa área espiritual da nossa vida é essencial. Então, Lari, eu acho que agora a gente já pode começar a falar sobre o que a paz significa dentro da cosmovisão cristã, dentro da Bíblia. E a gente começou falando que a paz no secular tem um significado, só que na Bíblia é outro. E aí eu queria aqui, Lari, falar de 2 versos aqui. O principal é o que está em João 14, 27, que Jesus está falando ali com os discípulos, né? E ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos dou como dá o mundo. Ou seja, essa paz não é a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lari, qual que é a paz que Jesus está falando que é diferente dessa que a gente começou o episódio? Sim, tem até um versículo em Isaías 26:3 que fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então acho que quando a gente ouve falar sobre a paz que Jesus oferece, ela não depende das circunstâncias externas, como nós estávamos falando, mas sim, não é questão do meio, das dificuldades, mas a paz que Jesus oferece é que nós entendemos que mesmo em meio às dificuldades nós podemos encontrar a paz, porque nós sabemos que confiando nele, que é o que fala ali em Isaías, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, elas vão estar depositadas em quem tem o controle de tudo. E nós temos até em Salmos 37:5 que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, quando nós temos essa cosmovisão cristã, nós sabemos que a paz que Cristo oferece, ela não é a que o mundo oferece, não é a que o mundo vende, que nós não vamos ter problemas, até porque nós sabemos que nesse mundo, quem que não vai passar por problemas? Quem que sabe o futuro? Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Então, a paz que Cristo nos oferece, ela é algo que mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que nós temos um porto seguro em que nós podemos confiar e que nós sabemos, se eu tenho Cristo, se eu confio em Ti, todos os meus problemas, as minhas necessidades estão focadas em Cristo e eu posso descansar sabendo que Deus tem o melhor para minha vida. Não quer dizer que vai ser fácil. Pode cair o mundo. Estou em paz. Estou em paz. Ou seja, a paz no contexto bíblico que é dada por Jesus não é ausência de guerra, de conflito. Não é a promessa de que sua vida vai ser mamão com açúcar. É a promessa de que, mesmo que você enfrente dificuldades, você não estará sozinho. E aí, Lari, aqui em Filipenses 4:6, olha que legal que a gente estava falando sobre ansiedade, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha que legal. A gente precisa ter um relacionamento com Deus para que Jesus possa nos dar a paz. A gente deve ter um vínculo, a gente deve conversar com Ele, a gente deve dizer: Jesus, isso está me incomodando. Não sei porque eu estou me sentindo assim, mas isso está me fazendo mal. Porque tá acontecendo esse problema. E assim, Lari, às vezes, durante a oração, já aconteceu comigo. Durante a oração, quando eu tava bastante atribulada, assim. E eu falei, gente, o que eu posso fazer? Eu só posso orar. E aí eu senti a paz e a tranquilidade de que Jesus estava cuidando de tudo. Não é isso que ele fala lá eu acho que, eu não lembro se é em Mateus, que Jesus fala que se ele providencia a comida para os passarinhos, olhem os passarinhos aqui, Mateus 6:26-34, olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam semear, não precisam comer, armazenar comida, mas o Pai Celestial é quem sustenta. E para ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. Aí no verso 27, né, de Mateus 6. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida?
Aí ele continua falando, né? Falando do vestuário, os lírios do campo. Então, assim, é óbvio que a gente se preocupa com essas questões. Mas a gente precisa se lembrar que a gente não tá sozinho. Que se Deus tem cuidado de nós até agora, por que não ele não vai cuidar do restante? Então, essa questão de descansar, de ter a tranquilidade, isso é importante e depende do nosso relacionamento com Deus. E leva tempo, gente. As coisas não acontecem de um dia pro outro. Levar tempo pra gente aprender, né, Lari? Eu acho que isso que é importante também. Lembrando, novamente, tá? Ler a Bíblia não é o único remédio pro teu transtorno de ansiedade, pras dificuldades de saúde mental que você tem. Mas você cuidar da tua vida espiritual, dessa área espiritual, é extremamente importante pra você passar por isso também. Com certeza. E algumas coisas que eu queria deixar aqui com certeza, os profissionais, acredito que Deus deixaram os profissionais de saúde, eu tenho muita certeza disso, porque foram meios que Deus deixou para que a gente pudesse estar suprindo essa necessidade, coisas que às vezes nós não conseguimos lidar. Então, além de buscar o profissional de saúde, é fundamental a gente não se esquecer, deixar a confiança, buscar a Deus, como você falou, tanto através da leitura da Bíblia, como através da oração. E eu queria desafiar vocês hoje a talvez escreverem ali coisas que trazem ansiedade, desafios do dia a dia, orarem e depositarem isso perante Deus, confiando que Deus realmente vai suprir a necessidade de vocês. Porque o dia de amanhã, na verdade, foi o que a gente falou, quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? O dia de amanhã pertence a Deus. Então as suas ansiedades, os seus problemas, isso que não tá te fazendo bem, coloque nas mãos de Deus. A gente só vai conseguir desenvolver essa confiança em Deus a partir do momento, e aí talvez seja uma tarefinha de casa para nós, a partir do momento que a gente realmente orar, que a gente realmente ler sobre Deus, que a gente realmente buscar de todo o coração. Seja lendo a Bíblia, lendo um livro que te traga reflexões espirituais, seja orando. Então que você realmente possa ter essa conexão com Deus, para que nos seus momentos de ansiedade você consiga ter um porto seguro para depositar ali a sua confiança, depositar os seus problemas. Exatamente. E, pessoal, a gente vai terminando o nosso episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que está disponível nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, enfim. E também vão estar disponíveis os episódios no YouTube. De repente você não tem aí acesso a essas plataformas ou prefere no YouTube. Então o áudio vai estar disponível ali também para você poder ouvir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até. Gente, última coisa. Lembrando, desculpa, só para finalizar sobre a ansiedade. Lembrando que uma boa noite de sono também pode diminuir bastante a ansiedade. Então, essencial. Não esqueçam exercícios físicos. Exercício físico, não esqueçam de praticar exercício, comer bem e dormir cedo. É isso, gente. Até a próxima.